Pastor William Barros. Deixa Deus te usar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. É uma enorme alegria poder estar com os irmãos aqui. Quero agradecer ao pastor Fábio o carinho, a forma que nos recebe. Nós já vínhamos conversando já há algum tempo, para cá. E aprove a Deus estarmos aqui hoje. Eu quero agradecer também a paciência. Nós estávamos em outro culto e eu vim direto para cá. Aos pastores, a pastora, todo mundo, alguns rostos conhecidos. Deus abençoe o pessoal. Estou revendo aqui. Deus abençoe a nossa irmã pelo carinho com a gente, ele ter lembrado. Deus abençoe a todos os irmãos. Na verdade, a bem da verdade, não são os irmãos que são abençoados por eu vir aqui. Na verdade, eu que sou abençoado por estar com vocês. Abra comigo a sua Bíblia. Eu quero ler com os irmãos 2 textos da Bíblia. Todos os 2 são muito conhecidos. O primeiro em Mateus capítulo de número 5 e o verso de número 13. Mateus capítulo de número 5, verso de número 13. E depois nós vamos ler um texto de Marcos capítulo 9, verso 50. Mateus 5,13. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha para quem está perto de você e diga: irmão, você é o sal. Agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9 e o verso de número 50. Marcos 9, 50. Marcos 9, 50, a Bíblia diz: bom é o sal. Irmão, olha para quem está perto de você e fala: irmão, no tamanho certo, mas o sal é bom, está na palavra. Não está na palavra? A verdade, tudo em excesso faz mal. Então repita, irmão, fala comigo: o sal é bom. Está na Bíblia, A Bíblia diz: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Agora olha o detalhe: tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Quem diz amém? Amém. Vou sentar, meus irmãos. Poder deixar para mim na tela aí o texto de Marcos 5, primeiro, Marcos 5, 13, tá bom? Vejam, Deus quis que algumas coisas tivessem um significado além do que parece, além do que aparece na nossa vista. Por exemplo, o mel. Não sei se você sabe, o mel é o único alimento do planeta que nunca estraga. Deus podia ter feito o churrasco, nunca estragar, mas Deus quis que fosse o mel. Agora, há uma razão. Você vê no túmulo de Tutancâmon, quando eles foram mexer lá e acharam o túmulo, acharam várias coisas e tudo que era de comida tinha estragado, estava seco devido ao tempo. O mel, quando levaram para o laboratório, esquentou, estava bom. O mel fala de tudo que é doce na vida. E é interessante que Deus quis que o mel fosse o único alimento que nunca estraga, para nos ensinar uma lição: que todo amargo é temporário, mas nunca vai faltar o doce de Deus na sua vida. Uma outra coisa que eu acredito ter um símbolo muito grande, e essa foi até no ano passado. Eu fui viajar para Israel ano passado. Aí minha mãe mora aqui pertinho, mora aqui no Oswaldo Cruz. Aí ela me ligou, falou: traz para mim a rosa de Jericó. Eu falei: rosa de Jericó, rosa de Jericó. Eu já fui um monte de vezes, nunca ouvi falar de rosa de Jericó. Aí eu falei: rosa de Saron? Ela: não, de Jericó. Onde é que você viu isso? Eu vi num programa aí no YouTube, não sei o que e tal. Falei: tá bom. Quando cheguei lá em Israel, aqui eu estava lá com o motorista, nos recepcionou no aeroporto, virei para ela e falei: olha, minha mãe quer uma rosa de Jericó, existe isso aqui? Ela falou: tem. E aonde? Ela falou: em Jericó. Eu falei: tá bom. Aí quando chegamos em Jericó, lá com a caravana, ela vem, me traz 2 caixinhas de presente. Uma eu entreguei até na editora onde eu escrevo, eu entreguei para o diretor lá, uma, e a outra eu dei para minha mãe aqui. E aí vem com instruções. Aí você olha, é um monte de arbustos amarrado um no outro, eles estão mortos. Ele morreu, a rosa morreu, porque ela viva, parece uma bola de pelos grande, fica levada pelo vento no deserto. Mas ela, quando morre, vai encolhendo e fica tipo uma bola de basquete, uma bola de beisebol, uma bola de tênis. Ela fica assim, aquele emaranhado. E eles passam um vernizinho de leve para poder ficar mais bonitinho e te vende. E aí quando você leva a caixinha, tá lá as instruções. Qual a instrução? Você pega,
põe uma bacia de água, de preferência, e põe aquela bolinha morta, amaranhado de galhos dentro. Você colocou ali, em questão de 2, 3 segundos, ela começa a abrir. E quando ela começa a abrir e reviver, ela começa a soltar várias sementes para nascer outras. E aí ela vai crescendo. Minha mãe ligou para mim e falou: mas agora está crescendo, o que eu faço? Leva para passear, você não queria o negócio? Agora dá um jeito. E aí, o que acontece? Ela vai crescendo, fica enorme. E depois, se ficar muito tempo sem molhar, ela vai fechando e morre de novo. E não importa quantas vezes ela morra, se molhar, ela revive de novo. Tem gente que entrou aqui, quem sabe que o teu sonho, pastor, eu estou no deserto, morreu. Fica tranquilo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Ele vai molhar hoje, é só molhar um pouquinho que já vai reviver de novo. Eu podia gastar muito tempo falando de vários símbolos aqui, mas eu vou falar um último aqui. Tem uma coisa em Israel que eu acho fantástico, que é quando você vem do deserto. Deus tinha dito que a terra que daria ao povo dele seria uma terra que emana leite e mel. Por que mel? O mel ali não é mel de abelha, é mel de tâmara. A tâmara é uma planta, uma fruta do deserto. Você vai chegando, por exemplo, em Jericó, que está no deserto da Judéia. Você olha de um lado para o outro, é tudo deserto. Você chega perto de Jericó, tem as palmeiras, porque é um oásis no meio daquele deserto, toda a cidade. E aí perto você vai ver um monte de tamareiras. E é interessante, quando Israel chega na terra da promessa, ele se depara justamente com as tâmaras. E elas são muito doces. É uma planta de deserto, é uma fruta de deserto. E por que ela é tão doce? Porque tudo que é plantado no deserto é mais doce. E aí, quando pega a tâmara para comer, olha o nome que foi dado, tâmara. É a junção de duas palavras em hebraico, tam, que é fim, e mara. Lembra das águas de Mara? Amargo. Quer dizer, quando você chega ali e olha para Israel depois de 40 anos de deserto, ele vai comer aquele fruto doce e Deus está dizendo: estou colocando um fim hoje a tudo que foi amargo. Quem sabe não é hoje o ponto final de algumas amarguras, de algumas decepções, de algumas tristezas da sua caminhada. Olha para alguém perto de você e diga: é hoje que Deus vai trazer tâmara na tua vida. Aleluia, aleluia. Agora vejam, se tem uma coisa que tem também um simbolismo fantástico na Bíblia, é o sal. O sal. O sal tem uma importância desde os primórdios muito grande. Vejam que no Brasil, a gente teve isso no Brasil, e em alguns rincões ainda guardam esse costume, e tem países que ainda guardam esse costume. Quando a criança nasce, dá banho de água com sal, salmoura, para a criança purificar. Tem aquela coisa, a ideia de que o sal purifica e etc. O sal tem uma importância vital. Vejam que, por mais que o sal em excesso faz mal, você vê que se na gestação a mãe, por exemplo, tiver falta de sódio, de sal no organismo, pode matar a criança, ou a criança nascer com defeitos permanentes por causa da falta de sal. Veja que tem gente que fica um dia todo, vai para cá, vai para lá, não comeu nada de sal, daqui a pouco começa a passar mal, começa a tremer, está faltando sal. O sal é fundamental para a vida humana. Agora vejam, o sal é tão importante que veja que quando a gente vai falar de alguma coisa que foi meio chato, meio sem graça, a gente fala o que para o fulano? E rapaz, foi muito sem sal, estava sem sal. Então a falta do sal, o sal tem uma importância muito grande. O sal dá gosto à vida, dá gosto às coisas, não é verdade? Agora tem uma outra importância muito grande para o sal naquela época, que é o quê? É uma época sem geladeira, é uma época sem freezer. Então eles precisam do quê? O sal para preservar. E nesse ponto, olha o que a Bíblia vai mostrar para nós. Coloca para mim na tela, Levítico capítulo 2, versículo de número 13. Eu confesso que eu já tinha lido várias vezes Levítico, mas eu nunca tinha percebido, até que o Espírito Santo me mostrou esse texto. A Bíblia diz assim: olha o que Deus mandou Moisés fazer: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. A Bíblia chama o sal de o sal da aliança. Veja que a Bíblia não chama o açúcar de açúcar da aliança, mas o sal é o sal da aliança. Aí é por isso que Deus não chamou a igreja para ser o açúcar, Deus chamou a igreja para ser o sal. A gente não está aqui para adoçar, a gente está aqui para salgar. Aí olha que a Bíblia diz: o sal da aliança do teu Deus. Aí a Bíblia diz: em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Irmão, era proibido faltar sal no culto, no Antigo Testamento. Lá no templo em Jerusalém havia uma área só para colocar sal, porque o sal fazia parte do culto. Tem oferta, não tem sal, não pode oferecer, tem que ter sal.
A Bíblia vai chamar o sal de sal da aliança. Agora, olha um detalhe interessante. Isso impregnou tanto o mundo antigo naquela época, que imagina, por exemplo, duas pessoas tiveram um problema, se aborreceram. Imagina, eu e ele aqui, ele me vendeu um terreno. Aí eu achei que a metragem está errada, ele achou que eu não paguei certinho como tinha que pagar, a gente se aborreceu. E aí, eu estou falando isso aqui hipotético, porque aqui não tem ninguém assim, os irmãos não brigam. Aí, só lá na minha igreja. Aí os irmãos, aí ficou aborrecido, ficaram chateados. Aí falou, irmão, vai chegar ceia, vai ficar desse jeito e tal. Aí fizemos as pazes. Como é que as pessoas faziam as pazes naquele tempo? Banquete, ia comer. Tu vê que na Bíblia comer é mais que relacionamento, é convívio, é relacionamento. Apocalipse capítulo 2, ou perdão, capítulo 3, a partir do verso 12, quando a igreja de Laodiceia é admoestada, o que Jesus diz para ela? Eu estou à porta e bato, se abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, comer junto é comunhão, é relacionamento. Agora, olha o que vai acontecer. Você vê que hoje até os empresários já aprenderam isso. As empresas e os grandes negócios são decididos em forma de quê? Happy hour, almoço, porque já perceberam que as pessoas ficam mais predispostas a tomar iniciativas e decisões quando estão comendo. É por isso que na igreja tudo termina em oração e comida. Olha como é que os irmãos ficam. Já viu o crente chorando comendo? Não chora. Ele chora depois, mas na hora que está comendo fica todo mundo rindo. Todo mundo se alegra comendo. Você pode ver. É por isso que aqui tudo termina em oração e comida. Aí o que acontece, irmãos? Vejam, aí imagina que dois irmãos tiveram problema. Como é que fazia para resolver? Via comer, marcava um banquete. Aí sentava um de frente para o outro, colocava uma chapa, botava a brasa lá, esquentou. Aí ele tirava da bolsa dele um saquinho de sal, jogava no cantinho lá da chapa onde ele está, o sal todo. O outro pegava, jogava o sal também no saquinho dele, na chapa. Aí eu pego um pedaço de carne e jogo ali. Pega um pouco do sal e joga. Daqui a pouco vira a carne, ele pega um pouco do sal dele e joga. E vão comendo, e vão acertando, e vai desabafando, e vai falando. Daqui a pouco põe outra carne, ele vai, pega o sal dele e joga um pouco. Daqui a pouco vira, joga um pouco do meu, vamos comendo. No final, resolveu tudo, o que sobrou ali? Aquele caldo da carne misturado com aquele sal todo ficou ali. Não dá mais para saber qual é o meu sal e qual é o sal dele. Aí o que fazia? Pegava metade do sal ali, eu boto no meu saquinho e fecho. Ele pega o restante, coloca no saquinho lá dele e fecha. Um olha para o outro e diz, assim como esse sal não dava para saber qual é o meu e qual é o seu, assim a partir daqui seja eu e você. O sal da aliança. Agora, com tudo isso, vejam que Jesus vai pegar tudo isso e vai dizer uma coisa interessante. Vejam que tem uma diferença. Em Mateus 5,13 ele diz que nós somos o sal, mas em Marcos 9,50 ele diz que nós temos que ter sal. Como é que diferencia ser e ter? Primeiro, tem coisas no reino de Deus que Jesus disse acerca de si, que ele nunca disse para a igreja. Por exemplo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse para a gente, vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Ele nunca disse para a igreja, vocês são a porta, quem entrar por vocês será salvo. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse para a igreja, vocês são o bom pastor e dão a vida pelas ovelhas. Agora, tem coisas no reino que Jesus disse acerca de si, que ele transferiu para a igreja. Aqui mesmo em Mateus capítulo 5, a partir do 14, ele diz o quê? Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí virou para a igreja e disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Agora, tem coisas que ele disse acerca da igreja, que ele não disse para si. Ele nunca disse, eu sou o sal da terra, mas ele disse para cada crente, vós sois o sal da terra. Em Mateus ele diz que nós somos, em Marcos ele diz que nós temos, ou temos que ter. O que significa isso? Significa que na nossa relação com o mundo, ou seja, daqui dessa porta para fora, nós somos o sal. Na nossa relação dessa porta aqui para dentro, aqui entre nós, nós temos que ter sal. Nós somos o sal lá fora, aqui dentro tem que ter sal. E aí entra um ponto que eu chamo a atenção de cada pessoa que está aqui para perceber qual. Tanto em Mateus 5,13 como em Marcos 9,50, Jesus alerta para um perigo. Qual? Ele diz, mas se o sal se tornar insípido, ele diz, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Em Marcos 9,50 ele diz, o sal é bom, mas se tornar insípido, para nada, como temperareis? Para nada mais presta. Ou seja, em todos dois, em ser e ter, ele aponta para um perigo. O perigo de perder a capacidade de temperar e de preservar.
E aí vem a pergunta: mas meu Deus, o que pode fazer um sal perder a sua capacidade de preservar e temperar? Mistura com elementos estranhos. A mistura com elementos estranhos pode fazer com que o sal perca a sua capacidade de preservar e de temperar. Era muito comum, de onde vinha o sal, e até hoje vai o sal, para abastecer, por exemplo, Jerusalém. Era a mesma fonte de hoje, o Mar Morto. O Mar Morto tem crostas de sal. Só para vocês terem uma ideia, você passa de ônibus hoje, o Mar Morto tem a divisa no meio, entre Israel e Jordânia. Jordânia tem salinas no Mar Morto e Israel tem salinas no Mar Morto. Todos eles usam o Mar Morto para poder extrair sal. Agora você imagina naquela época, era a mesma coisa. O Mar Morto era a fonte de sal. A distância do Mar Morto para Jerusalém é uma distância mais ou menos como se fosse daqui para Petrópolis, sendo que o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar e Jerusalém está 800 metros acima do nível do mar. Então é como se fosse daqui para Petrópolis, vai só subindo, vai subindo, vai subindo. Naquele tempo devia ser uma de carroça levando sal, uma viagem de uns 2, 3 dias no máximo. Agora você imagina, uns 50, 60 quilômetros. Agora quando chega, como é que fazia? O vendedor ia vender sal, às vezes não limpava a carroça, ou então para render colocava elementos estranhos, ia juntando ali para poder render, para poder misturar e fazer volume. Por quê? Lembram que tem uma palavra que a gente usa muito, que veio justamente desse tipo de situação, que é a palavra sinceridade. Sinceridade vem de onde? Naquele tempo, quando a pessoa ia vender um vaso, o que ele fazia? Tinha que pegar o vaso, virar para o céu, para olhar para ver se tinha furo. Tem furo, não vou comprar um vaso. Aí o que o vendedor fazia malandro para enganar as pessoas? Pegava a cera, derretia e jogava no fundo. Secou, tá bom. A pessoa ia pegar o vaso para comprar, virava para cima, tá tampado, não tem brilho, não tem luz, não tem nada, tem furo, leva o vaso. Quando bota alguma bebida quente, por exemplo, ou o dia esquenta muito, daqui a pouco a cera ia derretendo. Aí daqui a pouco o furo que tinha no vaso aparecia. Dessa situação se criou a palavra sinceridade. Ou seja, quem olha para você é exatamente o que parece. Não tem furo. Quando o sal chegava lá no templo com mistura, o que acontecia com o sal? Perdia a capacidade de salgar. Não servia para o altar, não servia para adoração, não servia para oferta, não servia para o louvor. Pegava o sal inútil, fazia o que com ele? A escada principal para entrar no tempo de Jesus, era tipo um L, subia assim, uma rampa e depois virava à direita. É de pedra calcária até hoje, quase toda a construção em Jerusalém, uma pedra meio embranquiçada, meio amarela, e ela escorrega no frio. O que acontecia? Para poder as pessoas não escorregar subindo ou descendo, falou: esse sal aqui era para estar no culto, era para estar no louvor, era para estar na adoração, era para estar no sacrifício, mas não vai servir, não presta. Misturou, joga no chão, vai jogando na escada, o pessoal ia pisando, e aí ia virando lama. Jesus diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com a que a vez de salgar? Para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. E aí vem a pergunta: o que pode fazer a igreja perder a sua capacidade de salgar? A mistura com o mundo. A mistura com o mundo é a única coisa que pode fazer a igreja perder a sua capacidade de preservar e de fazer a diferença. E eu quero lembrar, eu vou mais fundo, eu quero lembrar cada pessoa que está aqui. Talvez alguém que está aqui não tenha percebido uma coisa: nós estamos lidando contra o inimigo que tem tempo. Ele não vai ficar velho. O que espera ele está decidido. Mas se o arrebatamento da igreja não acontecer em 20 anos, por exemplo, em 20 anos tem gente que está aqui que já vai morrer, já terá morrido, enquanto que ele não vai ter hernia de disco, não vai ter pressão alta, não vai ter bico de papagaio e nem problema de coluna. Ele é um espírito. Se ele puder destruir você, sua família, esta igreja, esse país, em 20 anos, ele fará tudo em 20 anos. Ele não tem pressa, ele tem tempo. Ele vai agindo paulatinamente para mudar nossa mentalidade, destruir nossas fortalezas, nossos padrões de moral. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Quando eu era adolescente, se alguém naquela época desse para alguém uma calça rasgada, alguém virava e dizia assim: está me ofendendo, irmão, não sou mendigo. Hoje a pessoa entra na loja, compra a calça mais cara, rasgada, porque alguém diz que é legal. Mudou.
Você pegava há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, um cantor evangélico, o CD, o LP era como? Era a Bíblia no peito, era a Bíblia aberta, era pomba, era hino falando de cruz, falando de Jesus, sangue do Cordeiro, falando da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Porque o perfil de cantor era obreiro. A pessoa começava a cantar, era obreiro. Ele se tornava diácono na igreja, presbítero, evangelista, pastor, porque o perfil era obreiro. A pessoa vinha para a igreja, a pessoa era crente. Agora, o perfil é de artista. Agora não importa quanto ele cobra, ele é artista. Agora não importa quantos casamentos já teve, é artista. Agora não importa se congrega em alguma igreja ou quanto tempo tomou Santa Ceia, é artista. Mudou. Os pregadores de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, irmão, na minha adolescência, irmão, a gente amava. A gente queria ser Napoleão Falcão, a gente queria ser Gilvan Rodrigues, a gente queria ser Takayama, a gente queria ser Gilmar Santos, a gente queria ser eles. A gente, era a época da fitinha, a gente ficava assim, já ouviu essa aqui? Leva, então me dá a tua. A gente ficava trocando fitinha um com o outro. A gente ouvia esses pregadores pregando, a gente saía chorando, ia pro joelho, dizia, Deus me usa ou me mata. A gente ouvia eles, e o que impressionava a gente era quantas horas eles oravam de joelho. O que impressionava a gente era quantas almas aceitaram Jesus no culto. Eu fui no evento agora ministrar, aí tinha não vou falar nomes, tinha um famosinho, ele pegou no meio da pregação, celular, e falou, ao vivo, estamos no Instagram, olha o povão aqui, eu vou liberar uma palavra profética, mas só depois que todo mundo, que tiver tantos likes, tantos mil likes, eu vou liberar uma palavra, vamos lá, eu estou esperando. Eu parei e falei, meu Deus, o que é isso? Eles eram especialistas antes em teologia sistemática, em doutrina, agora em frase de efeito, tirar oferta. E o que está acontecendo no nosso meio? Não estou tocando, claro, de forma alguma, na oferta aqui. A igreja aqui é uma igreja da palavra. O que eu estou mostrando para os irmãos é de itinerante, de pregadores como eu. O que eu estou mostrando para a igreja é o seguinte: não há pressa para que essas mudanças vão acontecendo paulatinamente. E o que começa a fazer a gente ficar impressionado, já não é mais quantas horas eles oram, é quantos seguidores eles têm na rede social. Talvez você não tenha percebido, tem gente que está aqui, que o diabo fez tudo para tirar você da posição que Deus te colocou, por uma razão muito simples. Tem gente que o diabo odeia e quer matar, mas não matou porque você está naquela casa, não matou porque você está naquela empresa, não destruiu porque você está ali. Toda vez que os demônios vêm, você é um muro, você é uma parede. Deus levantou você como autoridade, Deus levantou você como voz profética, Deus levantou você como coluna, Deus levantou você como uma muralha para impedir os projetos do inimigo, por uma razão muito simples. Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz em 1 João no capítulo 2, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Agora vejam, ele estava na terra, o que ele fez? Curou os doentes. Ele faz ser arrebatado ao sul ao céu e diz para a igreja fazer o quê? Cure os doentes. Ele estava na terra, fez o quê? Ele expulsou demônios. Ele virou para a igreja e diz, expulsem demônios. Ele estava na terra, pregou e ensinou, e diz para a igreja, preguem, ensinem, façam discípulos. Ou seja, a igreja é o corpo dele. Nós estamos aqui, nossa principal missão aqui é desfazer as obras do diabo. Aonde você chega, Deus chega. Aonde você chega, a presença de Deus chega. Aonde você chega, o diabo tem que bater em retirada. Aonde você chega, ele tem que fugir. Tem revestimento, tem unção, tem graça de Deus, tem poder do Espírito. Tem gente que está me vendo e me ouvindo agora, que ele não conseguiu te tirar da igreja, e ele mudou de estratégia. Ele está tentando agora misturar você. Porque no momento que ele consegue misturar você, porque tem parente que falava até mal de você, mas quando a coisa apertava dizia, chama fulana, manda ela vir aqui orar. Gente que te xinga, mas quando o vento soprou, a porta fechou, chama fulano, pede ele para vir aqui. Porque sabe que quando você levanta a mão para o céu,
Quando você olha para cima e diz: Deus, alguma coisa acontece. Levanta as suas duas mãos para o céu agora. Deus vai te revestir aqui esta noite. É o tempo de Deus na sua vida, é o tempo de Deus na tua casa. O diabo não vai matar esse filho, o diabo não vai destruir essa filha, Satanás não vai acabar com o que Deus plantou na tua vida. Deus te trouxe aqui para te dizer que você é o sal, você não pode se contaminar, você não pode se misturar. E cair, desistir, não é uma opção para você. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quem acredita que esta noite é noite de resposta, que esta noite é noite de milagre, que esta noite é noite de livramento, laços estão sendo cortados agora, portas estão sendo abertas, Deus está agindo. Fique de pé. Aleluia. Ele está sobre nós. Recebe aí a presença do Rei. Deus levantou essa igreja para fazer a diferença nesse lugar. Eu vou dizer o que Deus está falando no meu coração, pastor. Deus me disse aqui que Deus levantou essa igreja e está dando hoje a ela uma unção de primogenitura nessa região aqui. Uma unção de primogenitura. Teve profecias aqui de um tempo de muitos sinais, de muitos milagres e de muita gente ferida vindo para cá. Chegou esse tempo. Vocês estão pisando aqui agora na terra de cumprimento de promessa de 10 anos, de 10 anos, de 8 anos, de gente que falou e partiu, mas o que Deus falou está de pé. Quem pode mergulhar nestas águas? Há uma chuva de Deus caindo aqui dentro agora. Vai abrir madres agora. Vai fazer quem não pode ter filho, ter filhos. Deus vai tocar agora. Deus está tocando em gente doente no nosso meio. As enfermidades estarão saindo agora no poder do nome de Jesus. Pessoas que estão aqui, que depois desse culto voltarão com o exame, aonde o laudo mostra que a doença que tinha não tem mais, ela desapareceu. O que é isso? É porque tem sal na casa, tem sal, tem sal. O que fez José não matar os irmãos, o que fez José não matar Potifar e a mulher dele. Porque pensa bem, quando José saiu da prisão e virou governador, você imagina o Potifar chegando em casa, irmão. A mulher olha para ele, ele está sem cor. O que foi? Se eu te falar, tu não acredita. O que houve? Quem morreu é pior. Tu lembra do José que a gente mandou prender? Eu imagino ela falando, o que tem aquele miserável?
Ele agora é o governador de tudo. Estou vendo a hora de chegar alguém aí na porta para pegar a gente. E a mulher ficar sem corpo. Mas José nunca fez um mal contra Potifar e a mulher dele. Os irmãos dele chegou lá para comprar comida. Tudo falando em hebraico entre eles. José olhando, ouvindo tudo e entendendo tudo. Nunca machucou um irmão dele. Quando perguntaram, quando ele se rebelou e pensaram, agora vai matar a gente, ele diz: vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. E Deus me trouxe para o Egito para preservar toda a vida na terra. José foi um sal que salvou nações, preservou geração. Eu não sei onde Deus vai te levar. Eu não sei o que Deus vai fazer contigo. Eu não sei quais são os sonhos que você tem dentro de você. Mas você pode sair daqui hoje para revolucionar a sua vida, mudar a sua história, ser uma referência, ser um homem de Deus naquela empresa, ser uma mulher de Deus naquele local. Você pode ser nova, as pessoas podem até te julgar pela sua juventude, mas você pode ter postura, ter caráter, ter testemunho, ter vida. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu sei que eu já passei ali da hora. Pessoas que estão no nosso meio, que estão afastadas do caminho do Senhor. Sabe, você não quer vir aqui à frente agora reconciliar com Jesus? Vem aqui. Pessoas que estão nos visitando aqui essa noite e querem entregar sua vida a Jesus. Sabe que eu não quero vir aqui agora. Eu vou orar por você. Vem aqui. Deus falou contigo. Vem aqui. Ajude essa pessoa do seu lado. Aí em cima ou aqui embaixo. Mas venha. A voz do Senhor está te chamando. A mão do Senhor está estendida agora para salvar. Venha. Em nome de Jesus, venha. Lá fora as pessoas dizem: aprenda comigo, eu tenho currículo, eu tenho know-how, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Jesus diz: aprenda comigo porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há ninguém, né? José entendeu que a vida dele tinha um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus ama você. Você não é uma peteca na mão do destino. Deus tem um propósito na sua vida. Em nome de Jesus, quebre agora toda a barreira e dê um passo que pode decidir o rumo, o futuro e a eternidade. Esse culto decide vida e morte. Este culto decide alianças. Oh, em nome de Jesus. Há uma brisa soprando sobre nós. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É como se ele dissesse: aquietai-vos tentei me esconder e saber que eu sou Deus. com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Feche os seus olhos onde você está. Tua presença me atraiu. Deus vai te revestir agora de autoridade para lidar com guerras, batalhas que estão travadas na sua vida. Ela estava afastada, mas quer reconciliar aqui agora. Glória a Deus. Cadê a segunda? Tem mais alguém?
pedras preciosas, caras ao coração de Deus. Levante as mãos na direção daqui do povo. Senhor, em nome de Jesus, seja quebrado agora toda barreira. Que esta noite haja perdão completo. Que esta noite haja restauração verdadeira. Que esta noite, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, com teu amor e com teu poder. Faz a obra que somente tu podes fazer, Senhor. Sejam limpos agora as suas vestes. Espírito Santo, toca neles agora de uma forma profunda e especial. Nós oramos agora em nome de Jesus, na autoridade do nome que é sobre todo nome. E nós declaramos agora o milagre. Nós declaramos agora o milagre. Nós declaramos agora o milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Da terra aí, dá um sinal aí, pelo amor de Deus, querido. O sal aqui em Siloé faz barulho aí, crente. Faz barulho aí, crente.